Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, 14 de junho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O Unesco classifica o Arquivo Público do Rio de Janeiro como um acervo de importância mundial. Sites clonados e falsos. É preciso atenção para navegar na internet. E ainda, em Minas, uma professora conscientiza os alunos do risco de jogar óleo de cozinha no meio ambiente. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Toda criança que mora em abrigo vive a expectativa de ser adotada, mas para muitas delas a adoção nunca acontece e muda a vida de muitos jovens. Esta adolescente tem uma história de idas e vindas. Deixada num abrigo ainda pequena, foi adotada, sofreu maus tratos e retornou ao local várias vezes. Em agosto, ela vai completar 18 anos e terá que se mudar para uma república de jovens da prefeitura. Lógico que eu vou sentir falta desse lugar, porque aqui eu pude aprender bastante coisa e quero poder ter minha vida. Sair do abrigo aos 18 anos foi uma vitória para Dayara. Como tinha emprego, foi morar sozinha, mas nunca esqueceu de uma outra interna muito especial. Foram 4 anos de espera até conseguir a guarda provisória da irmã caçula. A única pessoa assim, que eu realmente não conversei pessoalmente foi a juíza, mas o resto foi reuniões e reuniões e reuniões direto. Na última semana, Dara foi morar com a irmã mais velha. Ambas tinham sido abandonadas pelos pais e viviam neste centro educacional em Embu, na Grande São Paulo. Hoje, pela primeira vez desde que estão juntas, elas voltaram ao abrigo. No Brasil, o número de pessoas interessadas em adotar é 6 vezes superior ao número de crianças e adolescentes disponíveis. Mas, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, 82% dos interessados não querem adotar crianças que tenham irmãos. Quando são grupos de irmãos, não são crianças pequenas, são crianças maiores. E a maioria das pessoas que querem adotar querem crianças menores. Voltar ao abrigo deu saudade, mas Dara só pensa em começar uma nova vida ao lado da irmã. Como está sendo a convivência com a sua irmã lá na casa dela? Tá indo bom, tá sendo bom, legal. Dayara diz que o esforço valeu a pena. Dayara, de onde vem essa força toda para conquistar, para lutar por tudo que você quer na sua vida? De onde vem isso? Dela. Ela é a razão disso tudo. O Arquivo Público do Rio de Janeiro foi classificado pela Unesco como acervo de importância mundial. A instituição reúne milhões de documentos da capital, da época do Império e da República. Nesta sala está guardada grande parte da história brasileira. São documentos oficiais, fotos, vídeos e outros materiais produzidos ou até mesmo apreendidos pelo governo do Rio de Janeiro. O Arquivo Público do Estado herdou documentos da época do Império e do período em que o Rio foi a capital da República. O livro mais antigo é de 1715. Nele estão registros feitos em cartórios, quando o Rio ainda era uma capitania hereditária. Para mim está sendo de fundamental a importância, a preservação, a manutenção aqui do Arquivo Público do Estado aqui do Rio de Janeiro. A parte do acervo mais procurada é a que reúne o arquivo da Polícia Política. Entre os documentos estão 2.500.000 nomes de pessoas fichadas pelo DOPS, o órgão responsável pela repressão política. Alguns investigados são famosos, como o ex-presidente Lula. Esses documentos da Polícia Política no Rio de Janeiro, eles representam essa importância que o Estado do Rio de Janeiro, a vida da cidade do Rio de Janeiro também tinha na política nacional. O arquivo ainda reúne cartazes apreendidos, como esse de Juscelino Kubitschek e este outro da campanha do escritor Jorge Amado para deputado federal. Aqui também estão guardadas cerca de 600.000 fotos, um material que ajuda a preservar a história do Brasil, que foi reconhecido recentemente pela Unesco como de importância mundial. O importante desse registro da Unesco é valorizar o trabalho técnico que é feito no Estado do Rio de Janeiro, não é? Assim como reconhecer a importância do patrimônio histórico no Estado do Rio de Janeiro. O risco de cair em golpes pela internet é grande. Muitos internautas ainda navegam sem atenção aos detalhes. Os sites clonados e falsos e-mails podem dar pistas de que você não está em um ambiente seguro.
Pode falar. Você de casa, quando vê um descontão desses, já quer logo comprar, né? Consumista ou não, valores tão baixos são convite aos olhos e bolsos. E as vitrines virtuais nos bombardeiam todos os dias. E com tanta modernidade, hoje, além das compras, fazemos quase tudo pela internet. Penha, por exemplo, consulta preços, controla a conta bancária, mas nunca suspeitou que estes sites poderiam esconder um inimigo cada dia mais comum, o hacker. No ano passado, a funcionária pública foi vítima de um rombo. A página do banco foi clonada e os dados dela copiados. A instituição financeira fez o contato comigo e comunicou que tinha havido uma invasão na nossa conta corrente. Esse indivíduo, ele usou assim parcelamentos e assim ele continuaria usando porque a gente não ia perceber o movimento. Uma pesquisa mostrou que semanalmente aparecem na rede 57 mil sites irregulares. Mais de 90% das páginas falsas com o propósito de infectar ou roubar dados de usuários são de lojas online e bancos. Os números ainda revelam que mais de 375 marcas e empresas são utilizadas pelos hackers como isca para usuários na web. Aqui eu tenho, por exemplo, uma situação que é bastante comum e preocupa muita gente, que é o recadastramento da conta bancária. Os hackers colocam aqui que você é obrigado a fazer essa atualização dos dados. Caso contrário, o acesso a caixas eletrônicos, por exemplo, pode ser vetado ou então a sua conta pode ser cancelada. No e-mail, um dos detalhes a ser notado é o lixo eletrônico. A pasta é o primeiro filtro para remetentes de origem duvidosa. Este analista de sistemas orienta para outros pontos a serem observados. Verificar se o site que ela está visitando possui cadeadinho, né, de segurança. Ver se esses links levam ao destino que a pessoa pretende realmente ir. Nós temos que nos precaver. É muito normal um site recém-criado, as pessoas já saem comprando e depois descobrem que foram vítimas de estelionatários. Beterraba, palmito, cenoura, cebola. Está na hora de revisar os sinais. Beterraba, palmito, cenoura, cebola. E olha só, 1 litro de óleo de cozinha jogado no meio ambiente pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Em Minas, uma professora desenvolveu um projeto para conscientizar os alunos desse perigo. Há um ano, essa professora da Escola Municipal Paulo Minicucci resolveu investir no trabalho de reciclagem com óleo de cozinha e criou na escola o projeto Sabão Solidário. Hoje a gente está vendo as questões ambientais, as catástrofes, e as pesquisas mostram o número de pessoas que não têm consciência do que fazer com o óleo. A maneira correta é você utilizar o óleo de fritura apenas 2 vezes, não mais do que isso. E as pessoas jogam na pia, jogam no quintal, jogam no lixo, colocam em sacolinhas plásticas. Não é a maneira correta. Então, a maneira correta ou você manda para reciclagem mesmo, ou a opção de fazer o sabão artesanal, que é um sabão muito bom e barato. Quando tiver no ponto, a gente vai despejar nessas bacinhas que a gente pega, garrafa PET, essas de sorvete também, que a gente também recicla elas. Dependendo do clima, dura em média 1 dia. Aí depois, quando já estiver bom, a gente já desenforma e passa aí para as instituições que estão necessitadas. Para produzir o sabão, os alunos recolhem o óleo de cozinha em casa e na vizinhança. Fabrício, que está no projeto desde o início, aprovou a iniciativa. Ajuda as pessoas carentes, as que precisam. Para João Pedro e Diogo, essa é uma forma de contribuir com o meio ambiente. Ajuda o meio ambiente, recicla a garrafa PET para colocar óleo. Acaba ajudando todo mundo. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.